Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Pondo novas perspectivas em sua vida, entra no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. E o programa de hoje está, como sempre, muito especial para levar muita paz espiritual aí para você que acompanha o nosso programa. Hoje a preletora Kátia Metran Saita recomenda: tome muito cuidado com os hábitos que cultiva. Às vezes é perigoso o hábito, dependendo do que a pessoa, de como a pessoa age na sua vida, o hábito pode se tornar perigoso. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Paulo Yasu Fujinaga, que responde: o que fazer para ter noites de sono tranquilo ao invés de insônia? Antes de dormir, Deus, muito obrigado, durmo tranquilo, tenho sono tranquilo, e agradece, obrigado, obrigado, vai repetindo. Aí quando esquece, quando menos percebe, já largou de repetir o obrigado porque já está dormindo. Então fique conosco e sinta-se na mira de Deus. Tudo se resolverá e se acalmará. Você vai ver. Então não saia daí, tá bom? Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 prestadora 11 5074 4180. Muito obrigado. O destino de uma pessoa cabe nos seus pequenos hábitos, bons ou ruins. Quando a mente se corrige, as pequenas ações se direcionam ao grande objetivo e você permite que Deus brilhe em todos os cantinhos de sua vida. Por isso, vamos aprender agora a importância e o perigo do hábito. Preletora Kátia Metran Saita. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do hábito. Hábitos que nós temos. Todos vocês têm hábitos? Bons hábitos? Que podem ser bons ou maus hábitos. Então a gente pergunta, todos nós estamos tendo bons hábitos? Vamos conversar um pouquinho sobre o que o professor Masaharu Taniguchi, o que a Seitonoi nos fala, nos orienta sobre a questão dos hábitos. Nós sabemos que é muito importante adquirirmos hábitos, não é verdade? Desde pequeno, quando nascemos, os pais, a mamãe, procura criar hábitos nos seus filhos,
Por exemplo, comeu, vai escovar dente. Então, está criando aquele hábito de escovar o dente, até que a criança fique acostumada, né? E aí depois sozinha vai escovar os seus dentes. Então, vão criando hábitos na gente desde que a gente é pequenininho. Então, são hábitos saudáveis, não é? Quem dirige carro sabe que para poder dirigir um carro tranquilamente, dominando o carro, tem que ter o hábito de dirigir, porque se não dirige, não vai conseguir dominar e realizar a tarefa de dirigir o carro plenamente, não é? Nós também podemos ter hábitos, por exemplo, de acordar cedo, vivificando as horas matinais, como a Seiichi Noye nos orienta. É o hábito que a gente adquire. Primeiramente, esse hábito você conscientiza, não preciso acordar cedo, preciso vivificar as horas matinais. Aí é um hábito mental que depois passa também para o corpo. E às vezes até no corpo, o relógio biológico, né, que está dentro aqui do corpo, já desperta naquele horário certinho, porque adquiriu o hábito. Então, há diversas situações em que nós podemos adquirir bons hábitos. Prática da meditação Shinsokan, que é a meditação ensinada aqui na Seiichi Noye, que nós aprendemos, adquirimos o hábito de praticar a meditação todos os dias, sem falta. Fazer a leitura dos livros da Sutra Sagrada, são hábitos que adquirimos. Então, por esse lado, posso dizer que o hábito é saudável, não é? É bom adquirir hábitos. Só que o professor Masaharu Taniguchi, neste livro, Dinamize Sua Capacidade, que é o livro que eu estou utilizando como livro-texto, ele diz também que, às vezes, é perigoso o hábito, dependendo do que a pessoa, de como a pessoa age na sua vida, o hábito pode se tornar perigoso. Como é que isso ocorre? Quando é que isso ocorre, né? Então, ele vai relatar um exemplo que eu vou comentar com os senhores daqui a pouquinho, mas vamos pensar antes do exemplo em questões nossas do dia a dia. Por exemplo, nós temos o ar que nós podemos respirar em abundância, mas como é hábito respirar e ter o ar, muitas pessoas deixam de nutrir um sentimento chamado sentimento de gratidão pelo ar. Porque tem o ar, é muito comum ter o ar, é muito normal, passa a considerar normal aquilo e aí deixa de agradecer. Não é? Então, nesse sentido, o hábito pode se tornar perigoso. Também temos sempre a família que nos ama, os amigos que nos ajudam, e consideramos normal ter a roupa limpa, lavada, ter a comida gostosa para saborear, e acabamos esquecendo de agradecer a essas coisas, porque se torna tão habitual chegar em casa, está tudo pronto, tudo limpo, tudo maravilhoso, não é? E aí esquecemos, tá? Então, nesse sentido, o hábito se torna perigoso, porque pode nascer em nós aquele sentimento, isso é tão normal, porque tenho que agradecer, né? E aí, nesse exemplo que o professor Masaharu Taniguchi dá no livro, Dinamize Sua Capacidade, é sobre o capitão de um navio que achou que não haveria mais necessidade do seu timoneiro, que é aquele que dirige o leme, né, aquela roda no navio, para indicar a direção, para a direita ou para a esquerda. Ele falou, para quê? Se o navio pode naturalmente navegar, não precisa da função timoneiro, e dispensou o timoneiro. E aí ele agiu dessa forma, achando que seria natural o navio navegar na sua rota. E aconteceu deste navio se chocar com um obstáculo, né? Tinha lá um recife que estava submerso, não pôde ser visto, o navio se chocou, como consequência, teve um furo no fundo do navio, entrou água no navio e ele submergiu. O que significa essa história, né? O que nos ensina? Que a falta de sentimento de gratidão do capitão do navio para com o timoneiro
para com a função, não é? Deixou de reconhecer aquela função, ocasionou todo aquele problema. E o professor Masaru Taniguchi faz, então, a comparação desse capitão, muitas vezes com empresários, donos de firmas, de empresas, que reconhecem apenas alguns elementos dentro da empresa, mas deixam de reconhecer o trabalho daquele subordinado, daquele que trabalha lá atrás dos bastidores, digamos, né? Que trabalha oculto, que trabalha escondido, que ninguém vê o seu serviço e acha desnecessário. Não reconhece e não manifesta sentimento de gratidão para com tudo, até com o que é invisível. Então, o trabalho daquele que faz um trabalho quase que invisível, que não aparece aos olhos da pessoa, tal como o ar. Ninguém vê, é invisível, passa despercebido, e aí esquecemos até de agradecer, não é? Então, é essa questão de habituar ao que é normal é que se torna, digamos, um tanto perigoso, não é? Mas aí o professor diz assim: Deus existe em nós como força norteadora que nos faz vencer as ondas bravias do mar da vida. E esse Deus que está em nosso interior, essa força infinita, ela existe em nosso interior. Só que para manifestá-la, nós precisamos reconhecê-la e dar vazão a essa força. Essa força seria como se algo invisível, porque não vemos, mas existe, habita o nosso interior como uma pedra de diamante, com todo o potencial para brilhar, mas que, se não reconhecido no nosso interior, vai continuar latente, mas não vai manifestar o brilho, não é? Então, o diamante, que é essa força infinita que nós temos, tem que ser lapidado constantemente. E mesmo existindo, e mesmo lapidado, ele só é exteriorizado, ele só manifesta na nossa vida, nas nossas ações, no nosso dia a dia, quando nós temos a nossa mente bem orientada, bem direcionada, não é? Melhor dizendo, para agirmos corretamente. Então, é aí então que a Seichonen nos diz bastante sobre a questão de direcionar a mente. Não basta sabermos que Deus está dentro de nós. É o primeiro passo. Mas temos que direcionar a nossa mente para conduzir a nossa vida de forma correta. No caso do capitão, direcionar o navio para a direção certa, para sair dos obstáculos que por acaso existem no meio do caminho, não é? Então o professor Masaru Taniguchi fala: surgem dificuldades somente quando a pessoa impede a exteriorização dessa força, acreditando que Deus se encontra num lugar longínquo e inacessível. É um pensamento muito comum em algumas pessoas, de achar que Deus está lá no céu, lá no alto, no lugar longínquo, e que de lá Ele está me guiando, está me cuidando, né? Está cuidando de mim. Então, já que Ele está lá cuidando de mim, eu posso aqui fazer o que eu bem entendo, posso levar uma vida ociosa, mas Deus está sempre me cuidando, eu posso pensar de diversas formas. Não é bem assim. Deus não está no longínquo e de lá nos guiando. Deus está dentro de nós. E para que esse Deus se manifeste, temos que direcionar a nossa mente de forma correta. Né? Utilizar a mente de forma correta. Então, mais adiante diz assim: Deus vive dentro de você e o pensamento ativa e direciona a exteriorização adequada dessa força de Deus. O pensamento, o que é o pensamento? Vamos refletir. Pensamento é o estado mental que você tem hoje. Qual é o seu estado mental agora? O seu pensamento não é o estado mental do passado, não é o estado mental do futuro. O seu pensamento é o estado mental de agora, só existe o agora. Agora, agora e agora, que é o agora eterno que a Seichonoye ensina, não é? Não importa.
o seu estado mental do passado, nem o que você vai pensar no futuro, que não sabe nem quando vai ser esse futuro. É agora é que reúne o presente e o passado. É nesse momento que vivemos. Então, qual é o estado mental da pessoa que quer manifestar o Deus interior? É o estado mental do agora. É que vai decidir essa força, essa exteriorização dessa força para manifestar na sua vida. Então, ele diz, este é o significado de direcionar a mente. É o que você pensa agora. Agora você pensa que você tem esse diamante dentro de você? Agora você pensa que você tem talento? É o talento que cada um tem, que todos nós temos, que varia de pessoa para pessoa, que não repete nenhum nos bilhões ou trilhões de pessoas deste mundo. É um talento único. Está pronto para se manifestar, mas só vai se manifestar com o seu estado mental de agora correto e bem direcionado. Porque algumas pessoas conseguem exteriorizar um talento fantástico e outros não conseguem nessa vida mostrar todo esse talento. Será que um nasceu com talento e outro não? Não existe isso. Todos nós nascemos com essa força grandiosa dentro de nós. O que ajuda a exteriorizar essa força é a palavra. É o poder da palavra, que vai no talento, que entra dentro do indivíduo através dos seus ouvidos carnais, isto é, a palavra pensada, a palavra falada, a palavra expressa, que pode também ser expressa pela fisionomia, e que vai dentro, no interior da pessoa, e faz esse talento se manifestar. A palavra tem poder. Poder de caminhar, através de ondas vibratórias, tocar no talento interior da pessoa e fazer esse talento, outrora adormecido, agora manifestado. E aí a pessoa cresce, a pessoa tem êxito, a pessoa se desenvolve plenamente. A palavra, ela pode ser também... A palavra expressa, Não é só a palavra falada, nem só a escrita, nem só a pensada, mas pela fisionomia você está falando alguma coisa. Olhando para vocês, para os senhores presentes, eu posso até imaginar as palavras que os senhores estão pensando. E vocês podem imaginar a minha também, o meu estado mental de agora, não é mesmo? Agora, quem não tem o hábito de colocar na fisionomia a palavra, o estado mental alegre, pode adquirir esse hábito facilmente. Basta se olhar no espelho. Vocês têm espelho aí? Vamos pegar, mesmo que não tenha, finge que pega lá o espelho, tira o espelho da bolsa e, fingindo que é um espelho que está diante, aqui na sua mão, se olhe. Como é que está a palavra, o estado mental de cada um? Está feliz? E se não está, vamos dar um jeitinho, de ficar. Estica aqui, estica ali, torna essa fisionomia bem agradável, se olha e fala, esse é meu estado mental de agora, do agora eterno, que eu vou manter para sempre, não é? Então aproveita aí, clica, tira uma foto. E aí você vai carregar essa foto sempre junto com você, para demonstrar sempre esse estado mental maravilhoso, não é? De filho de Deus, alegre e perfeito. Com essa fisionomia alegre, muito obrigada. Com essa fisionomia alegre é que nós vamos então conduzir a nossa vida para o êxito e para o progresso. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: muitas pessoas se curaram pelo poder da mente. Na realidade, quando ele fala poder da mente, é pelo poder, é pela mudança da mente. Mudou a postura mental. Leu o livro da Seichanoye, os livros da Seichanoye, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E com a leitura dos livros, vamos mudar a nossa
atitude mental. Então, há casos em que pessoas, com a leitura dos livros, melhoram de vida. Outros curam suas doenças. Jovens melhoram as suas notas na escola. Não é? Eu mesma fui uma pessoa que, antes de conhecer Seiichi no Ie, eu era uma aluna mediana. Sabe notas médias? Se precisa de 5 para passar, só tira 5. Ou se precisa de 6, só tira 6, não é? Uma aluna mediana, que não conhecia a verdade, não tinha mudado minha atitude mental, minha postura mental. Depois que eu conhecia Seiichi no Ie, eu já estava na faculdade. E aí eu fui entendendo que o potencial estava dentro de cada um, que eu teria condições. Já tinha chegado na faculdade, mas como mediana, né? Aluna mediana. Mas aí não é que as notas passaram a ser assim, aquela maravilha, mas a conscientização da capacidade infinita foi crescendo paulatinamente. E fui acreditando que eu tinha condições de desenvolver. Com isso também, eu passei, né, desde que os meus filhos nasceram, para eles poderem se manifestar, né, poderem manifestar essa capacidade infinita. Então, o professor Masaharu Taniguchi diz que a melhora, quando se muda a postura mental, é enorme, é muito grande. E que a postura mental ela é tão decisiva na vida da pessoa que se a pessoa, por exemplo, tem uma mente zangada, não é só a própria pessoa que vai ter um destino assim, mas o ambiente todo é influenciado pela mente da pessoa. Então, uma pessoa com uma postura zangada vai deixar um ambiente desagradável, não é? Ou atrai para si coisas negativas. Uma pessoa com uma mente com medo pode também provocar desconfiança na outra pessoa. Enfim, a postura mental é decisiva na nossa vida. Então, com esse conhecimento, com esse estudo da Seiichi no Ie, nós vamos procurar conduzir a nossa vida da melhor forma possível, não é verdade? Conto, então, com todos nessa prática da Seiichi no Ie. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Agora, no quadro de perguntas e respostas, o preletor Eni Masaki Hara e o preletor Paulo Yasu Fujinaga respondem: o que fazer para ter noites de sono tranquilo ao invés de insônia? Confira. Muito obrigado. Se você não consegue dormir, hoje o programa é para você, que a partir de hoje tu vai dormir que nem sei o quê, mas que vai dormir, vai. Muito obrigado. E para falar sobre esse assunto, insônia, inquietação de noite, professor Paulo Fujinaga, tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Tem pessoas que não conseguem dormir, professor, querem saber como resolver esse problema. Isso é muito fácil. Dificilmente tem pessoas que, depois de aprender como dormir bem, aí dormem. Mas primeiro eu tinha uma senhora que eu orientei, ela falou assim que já não sei, 13 ou 14 anos não conseguia dormir. Aí leia livro da Seiichi no Ie, leia a Sutra da Seiichi no Ie, porque tem mais chance do que outras pessoas, porque não consegue dormir, dá para ler mais. Ler mais. Aí ela dizia assim, eu começo a ler da sono, aí deixo o livro para cá, aí não consigo dormir. Então quer dizer que não chega nem concentrar na leitura, porque pega a leitura da sono. Está com sono, né? E não consegue. Aí eu falei para ela assim que, primeiro, já gravou na sua mente que eu não consigo dormir, tenho dificuldade de dormir. Então gravou isso na mente. Aí então, mas o suficiente está dormindo. Então, no livro do mestre Masaharu Taniguchi, por exemplo, tem muitos inventores que só dormiam 2, 3 horas por noite. Então quer dizer que, na verdade, não há necessidade de dormir, por isso que não consegue dormir. Então não se preocupe. Então não precisa ficar falando que não consigo dormir, não consigo dormir. Se os soldados tinham que caminhar não sei quantos quilômetros, não deixavam nem dormir, mas de vez em quando eles balançavam a cabeça. Esse balançar a cabeça era a cochiladinha que dava, andando. Isso é suficiente. Então contei isso para ela. Aí ela, só de ouvir isso, dormiu direto. Quer dizer, desprendeu. Porque muitas vezes, se a gente segura no gelo, e eu vou falar, isso aqui é brasa, vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, mas é muito difícil de esquentar a mão, porque eu estou agarrado no gelo. Agora, se eu solto o gelo e eu penso,
estou com brasa na mão, vai esquentar, é mais fácil de esquentar. Então está muito preso naquilo que eu não consigo dormir. Então elimine. Pode eliminar também na prática da purificação da mente, que é uma atividade da Seicho Noye, que escreve que não consigo dormir várias vezes e queima. Exato. Né? Com a leitura. Então pode participar nos seminários da academia e participar desse purificação da mente. Outro é também agradecer. Então, antes de dormir, Deus, muito obrigado, durmo tranquilo, tenho sono tranquilo, e agradece, obrigado, vai repetindo. Aí legal. quando esquece, quando menos percebe, já largou de repetir o obrigado porque já está O dormindo. despertador está tocando outro dia já. né, Está professor? tocando outro Tá dia. certo. Muito obrigado aí pela resposta, muito obrigado aí pela orientação. Então, a você que estava com insônia, meu amigo, olha aqui que sortudo que você vai poder ler a Sutra Sagrada a noite inteira antes de dormir. Porém, lendo a Sutra Sagrada dorme, né, professor? Dorme. Então, muito obrigado a você. Um forte abraço aí de todos do programa da Seicho Noye, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem-Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Seicho Noye mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. E para levá-lo rumo à felicidade, ao sucesso, à saúde, é que foi ao ar mais um programa Seicho Noye, um modo feliz de viver. E agora vamos nos sintonizar com a vontade de Deus para nossas vidas através do nosso momento de oração e conto com a sua companhia no nosso próximo encontro. Até lá! Muito obrigada! Oração por segurança e prosperidade. Você precisa abandonar a preocupação e o medo. Se não o consegue, é porque se esqueceu do Todo-Poderoso que é Deus. Este ser grandioso é que age através de você. Por isso, tenha a inabalável convicção de que somente coisas boas acontecerão para você. Não se esqueça de que está sob a proteção de Deus. Você é filho de Deus. Deus, que é seu Pai, alegra-se em ver o filho feliz. Mentalize do seguinte modo: protegido por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Muito obrigado.